Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Letícia, faço parte aqui do time de relacionamento aqui da Fundação Elos. E o nosso encontro hoje é voltado para os participantes do nosso plano Elos Prev e para aqueles que ainda não aderiram e querem sanar suas dúvidas, conhecer um pouco mais do plano. Então, hoje o nosso encontro vai estar dividido em duas partes. A gente vai iniciar uma apresentação sobre os 4 pilares para uma vida equilibrada, com o nosso especialista Jurandir Cel, que é o nosso doutor em finanças comportamentais, e depois eu sigo com vocês num bate-papo, explicando um pouquinho do Elos Prev, a gente vai navegar no site, ver como é que funciona e tirar todas as dúvidas. Obrigada e um ótimo evento para vocês. Olá, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o que é preciso para você ter uma longevidade saudável. Essa apresentação ela decorre desse livro, 4 Dimensões de uma Vida em Equilíbrio, que eu escrevi com 2 outros amigos, Martim Iglesias e a Denise Rios. E no início a gente pensava em apresentar isso para pessoas já próximos lá da chamada terceira idade. Mas muitas vezes as pessoas diziam, eu queria ter tido essas informações quando eu era jovem. Então a gente começou a trabalhar isso já com um público mais jovem. E o que é uma vida em equilíbrio? Muita gente pensa que quando se fala de finanças pessoais é você tirar todos os supérfluos da tua vida hoje em dia, certo? Para que você tenha muito no futuro. E não é isso. Uma vida equilibrada é você ter qualidade de vida no presente e também se preparar para o amanhã. Quando nós somos jovens adultos, a gente tem uma ênfase muito grande em adaptar-se às normas sociais, né? Em construir aquilo que a sociedade espera de nós. Nós estamos trabalhando muito para sermos alguém, algum profissional, sermos um adulto, enfim, quem nós seremos ao longo da vida. E aqui existe um risco muito grande. Muitas vezes, a gente começa a gastar para manter um status social. A gente quer ser reconhecido por aquilo que a gente consome. E esse é um grande risco na vida de jovens adultos. Muitas vezes se endividarem para comprar coisas para aparentar ser alguém diferente de quem eles de fato são. Quando a gente começa ter filhos, a gente começa a ter uma preocupação da vida, começa a fazer uma certa reserva para os filhos. O ideal é que se comece, desde muito jovem, fazer uma preparação para a aposentadoria. É muito importante, quando a gente tem filhos, a gente se preparar para o risco de morte. O que acontece? Imagina se falta um pai ou uma mãe, enquanto a gente tem filhos pequenos. É uma situação muito complicada. Então, é muito importante que você tenha seguros de vida ou seguro de renda que nós temos aqui na Elos. O que é ter uma longevidade saudável? Não é simplesmente viver muito tempo, mas é você viver uma vida que vale a pena ser vivida. E como é que a gente começa a se preparar para a longevidade? Tem que começar desde muito cedo. Se um jovem ele é sedentário, se ele fuma, se ele usa substâncias ilícitas, etc., ele vai ter, ou tem uma alimentação desequilibrada, ele vai ter poucos problemas no presente. Só que isso vai custar muito caro lá no futuro. Então, se preparar para ter uma vida longa e que vale a pena ser vivida é algo que começa desde muito cedo. E aí eu quero trazer para vocês alguns números importantes. Essas curvas aqui, em azul, é a expectativa de vida ao nascer dos homens e em vermelho das mulheres. Veja, quando eu nasci, lá em 61, a minha expectativa de vida pouco passava dos 50 anos. Hoje, quando eu olho uma tábua de mortalidade, a minha expectativa de vida vai a quase 83 anos. E se eu fosse mulher, ia a 85 anos. E essa expectativa de vida está aumentando. É muito importante a gente entender essas curvas aqui. Quando chegou lá no censo de 1990, o número de crianças se estabilizou e começou a diminuir. No censo de 2000, o número de jovens de 10 a 20 anos se estabilizou e começou a cair. E agora, no censo de 2010, o número de adultos de 20 a 30 anos se estabilizou e começou a cair. E agora, o número de adultos entre 30 e 39 se estabilizou e no próximo censo vai começar a cair. Entretanto, os 70 a mais, os 60 a mais, os 50 a mais
não param de crescer. Significa o quê? Que a sociedade está envelhecendo de forma muito rápida. Hoje nós temos 20 milhões de pessoas 65 mais. Ali em 2050, que é logo, nós teremos 50 milhões de pessoas. É um crescimento explosivo. E, por outro lado, o número aqui em azul, o número de pessoas em idade produtiva, aquelas que estão contribuindo com a Previdência, ele se estabiliza e vai começar a cair fortemente. Ou seja, teremos uma sociedade com cada vez mais velhos e cada vez menos jovens, menos pessoas produzindo. E, no passado, a gente tinha uma lógica de aposentadoria de que os filhos teriam que cuidar dos pais. Isso funcionava quando a gente tinha muitos filhos. Hoje, não. Então, quando é jovem, nós somos muito capital humano. O jovem, ele tem muito tempo para trabalhar, ele tem capacidade de trabalho muito grande. À medida que o tempo passa, a gente vai empobrecendo. Se eu olhar para a minha situação hoje, com 64 anos, e pegar uma pessoa com 24, é evidente que essa pessoa tem muito mais capacidade de trabalho, mais capital humano do que eu. Se a gente simplesmente for empobrecendo em capital humano, sem acumular capital financeiro, vai chegar um dia que a gente vai ser pobre em capital humano e pobre em capital financeiro. Quem que vai nos sustentar? Então, é muito importante que a gente guarde um pouquinho desse capital humano através de capital financeiro para que a gente consiga, lá no ocaso da vida, ser sustentado por os recursos que a gente tem. Ou, quando a gente fala, eu falo longevidade, nem sempre é aposentadoria, porque a maior parte das pessoas não deseja se aposentar, deseja poder fazer escolhas lá no futuro. E quando a gente olha para o raio-x do investidor brasileiro aqui em 2026, a gente vai ver que 57% das pessoas sequer começaram a se preocupar com aposentadoria, certo? 27% não começou, mas pretende começar. E já começou a reserva para aposentadoria apenas 16% dos brasileiros. 84% dos não aposentados ainda não começaram a formar uma reserva para aposentadoria. E muita gente diz, eu não posso fazer isso porque eu tenho poucos recursos. Vejam que mesmo da classe A e B, que ganha a partir de 9.355 por ano, o número de pessoas que começaram a se preparar para a aposentadoria é muito pequeno. E ainda, o que é assustador, o número de pessoas que estão hoje gastando mais do que ganham, gerando essa verdadeira epidemia de endividamento dos brasileiros. E aí vem a pergunta, né? Será que os seus filhos são o seu plano de aposentadoria? Ou será que você acredita que o governo vai continuar mantendo este padrão que ele oferece hoje, que já não é muito alto? Quando eu comecei a trabalhar em 1978, o INSS me prometia uma renda de até 20 salários mínimos. Hoje ela não chega a 6. E todas as perspectivas, pelos números que eu mostrei para vocês, é de que lá, no futuro próximo, isso chegue, no máximo, a 2 salários mínimos por mês. Portanto, é fundamental que a gente se prepare. E um plano de previdência, ainda com a contribuição da patrocinadora, é extremamente importante ao longo da vida. Se você quer acreditar que os teus filhos vão te cuidar, não seja como esse casal, seja como esse casal aqui, que eu tive até que fazer através de IA, porque hoje você não encontra mais essas grandes famílias. Imagina, aqui, pai e mãe teriam facilidade de ser cuidados por todas essas crianças, como era no passado. Agora, hoje, que a gente tem 1, 2, quando muito 3 filhos, ou eventualmente nenhum, quem vai cuidar de você lá na frente? Você continua acreditando no governo ou você continua acreditando nos filhos? Gente, não é apenas sobre viver mais, mas sim como viver melhor. E a cada dia você decide quem será você no futuro. Quem você será no futuro? Como é que você está se cuidando hoje? Como é que você tem se preparado para viver mais tempo? E a partir dessa pergunta, como se preparar bem, que surge o conceito de 4 capitais, que é o capital físico, o capital financeiro, o capital intelectual e o capital social. A partir de agora, então, eu vou começar a trabalhar um pouquinho sobre cada um desses capitais. O que é o capital financeiro? O capital financeiro
é você viver de forma satisfatória com o que se tem, segundo os seus próprios parâmetros. E eu acho que o grande segredo aqui é não é você tirar as coisas que você gosta e supérfluas da tua vida, mas você evitar de todos os jeitos gastar, que a gente faça esta divisão nos nossos investimentos. Uma reserva para imprevistos, porque todos nós temos imprevistos na vida, e se você não tiver essa reserva, você vai cair no cheque especial, vai cair no rotativo do cartão de crédito ou no consignado. Uma reserva para aposentadoria, para quem pode se filiar a Elos, facilita muito, e uma caixinha para reserva de sonhos. E por que dividir isso tudo? Porque a nossa reserva de imprevistos, ela deve correr muito poucos riscos e, portanto, vai dar um baixo retorno. Essa curva aqui, se a gente for ver, ela é tão forte quanto a lei da gravidade. Quer dizer, não dá para me dizer que eu vou abolir a lei da gravidade. E nos investimentos, sempre que você tem grande expectativa de retorno, você tem alto risco. Se tiver um investimento com baixíssimo risco e alto retorno, todo mundo vai querer comprar esse investimento e, portanto, ele vai começar a baixar a sua rentabilidade. Então, reserva de imprevistos, alta liquidez. Vou ter baixo rendimento, certo? E baixo risco. E aí vem as caixas de bancos e, mais recentemente, o ouro reserva. Para minha reserva de aposentadoria, eu posso correr riscos de mercado, flutuações, como, por exemplo, mercado de ações, como títulos de longo prazo. E para a reserva de sonhos, se for um sonho de longo prazo, sem data fixa para acontecer, sei lá, quero comprar um Porsche, eu posso correr altos riscos, talvez até investir em criptomoedas. Mas se eu quero cair até final do ano, cuidado, não corra muitos riscos. A gente precisa entender uma coisa: na vida existe um momento de plantar e um momento de colher. Planta na hora certa, não vai ter que colher lá no futuro. E para ajudar vocês, eu vou trazer o chamado IMC do bolso. Eu acho que o IMC todo mundo conhece, né? Esse cálculo terrível aqui que diz que eu devo pegar o meu peso e dividir pela altura ao quadrado. E ele vai me dar essa medição aqui que vai dizer se é um excesso de peso ou não. Por exemplo, se eu chegar a 70 quilos, eu já estou aqui no amarelo. Então, preciso cuidar muito para ficar aqui no verdinho. Não é fácil a gente fazer isso. Ele é um cálculo preciso? Não. Mas ele é um cálculo, certo? Que ajuda muita gente. Se você já começou a estar aqui, é bom você ir lá para o endócrino, você fazer toda uma série de exames. E o IMC do bolso, que foi desenvolvido lá com a equipe do Itaú, que participei, coordenada pelo Martim Gleices, a gente criou o chamado 1369. E o que o 1369 diz? Que o ideal é que eu comece a minha reserva de aposentadoria aos 25 anos. Aos 35 anos, eu tenho que ter o equivalente a 1 ano de renda guardado na minha reserva de aposentadoria. Ou seja, 1 ano de renda aqui na Elos. Aos 45, eu devo ter 3 anos de renda bruta, guardado na minha reserva de aposentadoria, que não entra aquela reserva para imprevistos, não entra, por exemplo, a minha casa própria, entra a reserva para aposentadoria. Aos 55, 6 e aos 65, 9. Se você chegar aos 65 anos com 9, você vai estar numa situação boa. Por isso que eu costumo dizer que começar a aposentadoria aos 25 anos, não passei no parque ou na praia. Aos 35 anos, para quem é aqui de Florianópolis, é subir o Cambirela. Né? Se estiver lá em São Paulo, subir o Pico do Jaraguá. E se você começa aos 45 anos, você, de fato, subiu a Aconcagua. É cada vez mais difícil. Por quê? Porque a aposentadoria, quando eu faço a primeira para a fundação ou numa reserva, 100% vem do meu capital humano. E eu vou continuar colocando uma parte do meu capital humano ao longo de toda a vida. A partir de um determinado momento, o que vai gerando dos juros sobre... Por isso é importante que a gente comece
cedo cuidar das nossas. É fundamental que a gente cuide da saúde. Eu tenho certeza que vocês conhecem todas o que é preciso fazer para cuidar da nossa saúde. A gente precisa fazer atividades físicas. Eu acho que todo mundo sabe que precisa de atividade física. A gente sabe que precisa de uma alimentação de qualidade. A gente sabe que precisa ter hobby. Ou seja, você não pode ser uma pessoa que só cumpre obrigações. Você tem que ter algum momento para você descontrair. A gente precisa ter bom humor, certo? Precisa fazer exames periódicos. Quando a gente fala de exercícios físicos, no passado a gente acreditava que os exercícios físicos serviam apenas para os nossos músculos. Hoje a gente sabe que existe uma forte comunicação entre músculos e cérebro. Existe uma verdadeira usina produzindo hormônios, certo? Melhorando o desempenho cognitivo, melhorando a saúde mental, o bem-estar geral, reduzindo o risco de doenças degenerativas e contribuindo para recuperar estresse e depressão. Portanto, gente, exercício físico não é uma escolha, ele é fundamental. Fundamental para os nossos músculos, para que a gente continue lá na terceira idade e também para o nosso cérebro, para o nosso bem-estar geral. Cuidar do capital físico é fácil de entender, mas é difícil de conquistar, não é simples. O terceiro capital é o capital social, que é a capacidade de a gente criar, manter boas conexões. É muito importante que a gente tenha conexões, que a gente tenha amigos, que a gente tenha família. Eu costumo dizer que ter amigos custa muito caro, ter família custa muito caro. Não é caro em dinheiro, é caro em tempo, é caro em você efetivamente se preocupar em cultivar seus amigos, em estar do lado dos seus amigos, em cuidar da sua família. Cuidam, certo? Que têm essa capacidade de manter relacionamentos prazerosos com família, colegas e amigos, têm uma expectativa de vida significativamente maior. Importante a gente entender, boas relações com a nossa expectativa de vida melhoram a nossa saúde. Más relações pioram a nossa expectativa de vida e pioram, certo, a nossa saúde. Então, evite sempre ter relações complicadas, relações difíceis. Não é simplesmente ter muitas relações, é ter relações que valham a pena, certo? Elevado capital social são pessoas que têm amigos e a convivência é prazerosa. Pessoas de baixo capital social é a pessoa que fica isolada, é a convivência difícil, certo? No passado, a gente dizia o seguinte, olha, a gente tem um bom tempo que a gente só trabalha. Hoje a gente sabe que é importante que a gente mantenha boas relações, que a gente gaste tempo, certo? Gaste tempo, gaste vontade para cultivar boas relações, para sermos uma pessoa agradável, certo? E o último capital é o capital intelectual. E o capital intelectual é a aptidão de a gente se relacionar com o mundo ao nosso redor, certo? É a capacidade de adaptação a mudanças profissionais e sociais. Eu lá em 1982, 83, eu trabalhava aqui na Eletrosul. Se eu imaginar como era aquela vida, era completamente diferente. Cheio de arquivos, de papel, a gente começava a ter os primeiros computadores. Hoje aqui nessa sala a gente está com 5 computadores, fora os computadores que a gente tem no bolso, mudou radicalmente. A gente tem e-mail, a gente tem apresentação. No passado eu teria que ter aqui um acetato, colocar num projetor. Tudo mudou, né? Você sai daqui, você coloca um GPS, você pega, entra no teu banco dentro do teu telefone. Imagina tirar tudo isso. E era o que a gente tinha. Então, nesses últimos 50 anos, o mundo mudou muito. Agora, quando a gente olhar os próximos 50, as mudanças serão muito, muito, muito maiores do que são hoje. Eu sei que o capital intelectual ele é o mais difícil de compreender. Eu costumo dizer que é capaz de você ser contemporâneo a você mesmo. Agora, é muito fácil a gente identificar quando uma pessoa tem baixo capital intelectual. E ter baixo capital intelectual, a primeira coisa é que pessoas têm
ter preconceito de qualquer natureza, isso é inaceitável nos dias de hoje. É inaceitável. No passado, até tinha pessoas que eram preconceituosas no particular, certo? E não eram, tentavam não ser no público. Hoje não dá mais, não é possível mais a gente ter qualquer tipo de preconceito. Preconceito significa pessoa preguiçosa, pessoa sem capacidade de pensar, sem capacidade de se atualizar. E o segundo são pessoas que dizem assim, no meu tempo, certo? No meu tempo. Ah, no meu tempo que era bom. Se você está vivo, hoje é o teu tempo. Existe uma frase aí, que são azeda os maus e apura os bons. Eu lembro da minha avó paterna, que era uma mulher muito difícil, era uma mulher terrível, as pessoas tinham, era difícil mesmo. E meu pai dizia, meu filho, você tem que ser tolerante, ela é velhinha. Ora, naquele tempo era fácil você ser tolerante com um velho que azedava. 3% da sociedade era de velhos, certo? Imagina hoje que você tem 30% de velhos. Se a metade azedar, não dá. Naquele tempo, os velhos azedos eram o vinagre da salada da vida. Hoje, velho azedo é algo insuportável. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo vinhos muito jovens podem azedar. E tem muito jovem que azeda também. Entendam que ninguém mais vai ter, né, tolerância para pessoas azedas. Capital intelectual é manter a capacidade de ser útil e produtivo. Quem fizer isso será um profissional disputado na terceira idade. Agora a gente tem que começar a se preocupar com esse capital desde muito jovem. Eu falei de 4 capitais, agora eu quero falar de 3 fatores que afetam esses capitais. 3 coisas afetam esses capitais. Primeiro, é tudo aquilo que a gente recebeu de graça, as nossas herança genética, herança de educação, herança dos relacionamentos e a herança financeira. Tem pessoas que nascem em famílias já com grandes redes, com grandes, né, conhecimentos. Tem pessoas que trabalham, que nasceram em famílias que dão grande valor para a educação. Tem famílias que recebem, tem pessoas que recebem grandes heranças financeiras. Agora, o que a gente pode fazer com isso? Nada. Isso é o típico da loteria da vida, né? Certo? A gente simplesmente recebe. Depois, existe um fato aleatório da fortuna, ou desígnios divinos, vida, ou karma, seja lá o quê. Mas o fato é que eu posso me cuidar da vida. Se a gente olhar o que a gente pode fazer contra isso? Pois é. Então, talvez o grande fator seja o terceiro, que é a forma como eu me comporto frente às minhas heranças, a forma como eu me comporto frente à aleatoriedade. Por exemplo, eu tenho lá uma herança genética terrível, né? De várias pessoas que tiveram um câncer de pele, você ser muito branco, isso é terrível. O que eu posso fazer? Posso constantemente ir lá num dermatologista, me cuidar, fazer isso, né? Olhar, se você hoje, no meu tempo, quando eu era, estou falando aqui no meu tempo, quando eu era jovem, né? Por favor, quando eu era jovem, a gente não tinha protetor solar, a gente ia para a praia e se torrava até, né? Então, hoje, diferente, a gente tem como se cuidar. Eu digo sempre, gente, que a vida pode nos dar e tirar mais muitas coisas, né? Eu acho que ela só não pode tirar a vontade de a gente levantar após uma queda para e com coragem para tentar mudar o mundo mais um dia. Eu acho que o dia que a gente perder a esperança de mudar o mundo, a cura para o câncer, você não precisa tomar aqui conselho. É todo dia. Ser gentil com a pessoa que está do teu lado, você cumprimentar uma pessoa que está limpando o banheiro, é você da tua família, dos teus amigos, você ser uma pessoa agradável. Assim você está mudando o mundo todo dia. A hora que você dá um sorriso para alguém, a hora que você simplesmente consegue fazer uma gentileza, você está mudando o mundo para melhor. Quero deixar com vocês aqui
todas as minhas redes sociais. Se alguém tiver alguma pergunta, não quiser colocar no chat, eu tenho lá o Instagram Jurandir Cel, Cel é C2Ls, tem um podcast, A Visão do Jurandir, tem o LinkedIn, tem o TikTok, tem o YouTube, tem uma coluna mensal lá na revista RI e o meu site que está aqui. Obrigado, e agora passo para a Letícia. Pela excelente explanação sobre como a gente pode se preparar melhor para o futuro. E aproveitando esse gancho, a gente vai começar então a falar um pouquinho sobre o nosso plano ElosPrev. Então, antes de falar sobre as características e os benefícios, queria trazer um pouquinho para vocês, né, quem somos. Então, a Fundação Elos é uma entidade fechada de previdência complementar. A gente está no mercado há mais de 50 anos, justamente para trazer essa segurança previdenciária para vocês, para a gente, participante, e a gente administrar todos esses recursos com excelência e segurança que antes merece. Uma frase aqui que tem tudo a ver com a palestra que o Jurandir fez há pouco para a gente, né? Então, nossa motivação é sonhar um futuro próspero junto com você. Então, o que é um plano de previdência complementar, né? É uma oportunidade, na verdade, uma grande oportunidade de a gente investir no nosso futuro. Tá? Ela é esse momento para a gente. O objetivo da previdência complementar, ela com certeza, ela vem para complementar a nossa renda do INSS, que, claro, ela é uma peça fundamental, essencial para o nosso sistema social. Só que muitas vezes ela acaba sendo secundária complementar. Em alguns momentos, a principal fonte de renda de algumas famílias acaba sendo a previdência complementar, justamente, né, por conta desse benefício do INSS que vem caindo ao longo do tempo. Então, o nosso plano ElosPrev é um plano que está aberto a todos os colaboradores do sistema Axia Energia, do grupo Axia Energia, e todos os participantes, todos os colaboradores, né, que fazem parte das subsidiárias da Axia Energia, que ainda não possuem plano de previdência em alguma patrocinadora, podem fazer a adesão ao nosso plano ElosPrev. Aqui a gente já vai entrar bem especificamente nas características, nos benefícios do nosso plano. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma pergunta no chat, podem ficar à vontade, a gente está à disposição aqui, a equipe para estar respondendo, a gente vai poder trocar essas informações já agora, tá? Então, como é que vai funcionar, como é que funcionam os planos, as contribuições ao plano? Elas são valores que a gente investe mensalmente, são descontados diretamente na folha de pagamento, e com isso a gente vai acumulando um saldo de conta ao longo da nossa vida laborativa. Então, essa contribuição, depois a gente vai passar aqui no simulador, a gente vai calcular com um salário hipotético. Essa contribuição, quando a gente for escolher, tem um fator de contribuição. Então, eu posso escolher entre o fator mínimo, que é 10%, e o fator máximo, que é 100%. Claro, por que a gente tem essa flexibilidade, né? Poxa, Letícia, eu gostaria de fazer o plano de previdência, mas eu tenho que contribuir no teto, será que eu posso contribuir menos? Eu tenho planejamentos financeiros com algumas questões particulares, mas eu não quero deixar de fazer o plano. Eu posso? Você pode. E aí você pode escolher um fator menor que o máximo, e depois, a cada 6 meses, você pode revisitar esse fator e fazer a modificação e aí aumentar o seu percentual, ou se você já está no teto, você pode reduzir. Isso tudo trazendo muita flexibilidade para o nosso plano ElosPrev, para que você não deixe de fazer a sua adesão e investir no seu futuro. O grande diferencial do plano, né, sem dúvida alguma, eu acho que é um dos melhores benefícios que a nossa empresa pode oferecer, é justamente porque o plano ElosPrev, ele é um plano patrocinado. Então, a gente contribui mensalmente, mas a nossa empresa, ela contribui conosco também, até 100% do valor
que a gente coloca. Então, em nenhum outro local a gente vai ter investimento já em 100%, como é um plano patrocinado e como ele oferece para a gente. Esse saldo de conta que vai se formando ao longo da nossa vida laborativa, ele tem 3 pilares. Então, primeiro, são as contribuições que a gente faz. Ele é composto pelas nossas contribuições. Depois, são as contribuições que a patrocinadora coloca junto com a gente. E o terceiro pilar é o investimento, é a rentabilidade, é o juros sobre juros trabalhando para a gente. Então, esses 3 pilares, eles formam o nosso saldo de alteradas a cada 6 meses. As opções de benefícios do plano Elusprev, incluída a reserva desse saldo de conta. E aí a gente tem 3 benefícios. A aposentadoria, que é o principal objetivo do plano de previdência, né? Pagar a aposentadoria. E quais são os requisitos para isso? Eu preciso estar desligado da minha patrocinadora, do meu empregador, eu preciso ter realizado ao menos 60 contribuições para o plano e preciso ter pelo menos 45 anos de idade. Eu tendo esses 3 requisitos, eu já posso solicitar a minha aposentadoria no plano Elusprev. Não é necessário estar aposentado no INSS para requerer o seu benefício de aposentadoria. O outro benefício é a pensão por falecimento. Então, no caso do falecimento do participante, os beneficiários que ele indica lá no seu cadastro, conforme o percentual que ele designou para cada um, vai ter acesso ao saldo de conta que o participante acumulou e vai fazer uso em forma de benefício de aposentadoria por pensão por morte. O terceiro benefício é o de incapacidade. Então, os empregados, colaboradores, né, que são afastados por estão em auxílio-doença ou em aposentadoria por invalidez, eles podem também já requerer o benefício de aposentadoria do plano Elusprev, desde que apresentem a carta de concessão emitida pelo INSS. E aí algumas pessoas sempre perguntam, né, quando a gente está fazendo a apresentação, tá, Letícia, mas eu me desliguei da minha empresa, mas eu não posso ainda receber o benefício, eu não tenho as carências para aposentar. O que é que eu faço? O que é que acontece com o meu plano? E aí o participante nessas situações vai escolher entre um dos 4 institutos, que eu vou explicar resumidamente aqui agora. Os 2 primeiros, que é o autopatrocínio e o BPD, que chama-se benefício proporcional diferido, o participante permanece vinculado na Fundação Elos. Então, o autopatrocínio, como é que funciona? O participante, ele continua pagando as suas contribuições, investindo com as suas contribuições, mas ele também entra com a parte que antes era atribuída pela patrocinadora. Então, ele paga as 2 partes. E assim, ele permanece com o seu saldo de conta sendo elevado exponencialmente quando ele tiver as carências cumpridas, ele iniciar o benefício de aposentadoria. Já o BPD, o participante que tiver mais de 12 meses de contribuição ao plano, né, nessa opção, o participante ele não tem as contribuições recorrentes, aquelas mensais. Claro que ele pode fazer contribuições esporádicas, os aportes, mas ele não tem a obrigatoriedade da contribuição. Claro que o recurso dele segue rentabilizando mensalmente, conforme o perfil que ele escolheu, e quando ele tiver as carências já todas cumpridas, ele pode, então, se assim desejar, solicitar o benefício de aposentadoria. Os 2 últimos institutos, que é o resgate e a portabilidade, o participante ele se desliga, ele sai da Fundação Elos. Então, no resgate, o participante que faz essa opção, ele retira o recurso que ele tem aqui. Ah, Letícia, mas é todo o recurso? Não, depende do tempo de contribuição que ele teve para o plano. Hoje, o máximo que o participante consegue retirar da parte da patrocinadora, porque a parte dele ele sempre vai ter acesso, é 90% do que a patrocinadora colocou. Aqueles participantes que têm menos de 2 anos de plano, aí não conseguem retirar nenhum valor que a patrocinadora colocou, tá? Então, o percentual máximo de resgate da parte da patrocinadora seria de 90%. E aí o participante sai e encerra o plano dele aqui na Fundação Elos. E o último instituto é o da portabilidade.
Nesse caso, aqueles participantes que têm mais de 3 anos de vinculação ao plano, eles podem fazer essa opção de portabilidade para uma outra entidade, que pode ser fechada, pode ser aberta, pode ser para um banco. Então, ele pode fazer essa escolha e, nesse caso, aí sim, 100% do recurso é portado, é transferido para essa outra entidade. Então, esses são os 4 institutos, no caso do participante, né, não ter direito ainda ao benefício de aposentadoria ou não querer aposentar, ele pode escolher outras opções. Aqui, então, a gente traz um resumo, né, dos principais diferenciais do plano. Eu acho que eu já falei muitos diferenciais, muitas vantagens, mas aqui eu ainda quero colocar mais esses 4, tá? Os perfis de investimento. Então, quando a gente faz a adesão ao plano, eu posso escolher como eu quero que o meu recurso seja trabalhado aqui na Fundação Elos. Então, a gente tem 4 perfis que chamam-se perfil protetor, equilibrado, dinâmico e visionário. Os 2 primeiros, eles são perfis um pouco mais conservadores, e os 2 últimos têm uma modalidade mais arrojada, para quem gosta de arriscar mais um pouco nessa área. Esse perfil de investimento, o participante, ele pode já definir no momento da adesão, ele passa por um teste de apetite a risco, que a gente chama, mas ele não é obrigado a fazer a escolha naquele momento. Ele pode depois, com mais calma, avaliar melhor os perfis e então formalizar a sua opção. Uma vez formalizada, o participante ele pode alterar o seu perfil de investimento a cada 12 meses da sua última modificação. Isso fiscal. Além de a gente estar investindo para o nosso futuro, né, e contribuindo para que a gente lá na frente tenha qualidade de vida para se aposentar, essas contribuições que a gente faz para o plano, a gente sabe o imposto de renda para aqueles que fazem na opção completa. Então, é um super benefício pagar menos imposto, na verdade. Um terceiro seria o empréstimo. Então, para quem é participante do plano Elos Prev, a gente tem essa modalidade de empréstimo, as concessões são semanais, e o saldo do empréstimo é liberado conforme a sua reserva que você tem no seu saldo de conta. Claro que quanto mais tempo você tiver no plano, a sua reserva vai estar maior, o saldo para empréstimo também vai elevar. E o quarto e último diferencial que eu trouxe aqui para vocês, você já é a nossa consultoria, né, em finanças com o Jurandir Cel, que é doutor em finanças comportamentais. Ele é um parceiro aqui da Fundação Elos e também nos ajuda muito, principalmente em resgate, portabilidades e às vezes em outras questões que os participantes querem fazer uma consulta ou tirar uma dúvida. Então agora a gente vai sair um pouco da teoria e eu queria parar um pouquinho aqui a apresentação para a gente mostrar na prática como é que é a adesão ao Elos Prev, qual é o site que vocês precisam acessar e mostrar também algumas etapas que a gente vai passar da adesão. Só um momento, por favor. Então, a gente vai entrar aqui no site para mostrar como é que funciona a adesão, onde é que você tem que clicar, quais são os passos que você precisa seguir. Então, inicialmente, você vai entrar no site elos.org.br/elosprev, o pessoal vai deixar aqui no chat da apresentação, e vai clicar nesse botãozinho que tem aqui à esquerda, bem na home do site, fazer adesão. Já está aberto lá em cima. Isso. No caso, você vai selecionar qual é a sua patrocinadora, vai escolher na listagem qual que é a sua patrocinadora e vai iniciar, então, um novo cadastro, tá? Vai cadastrar uma senha, vai seguir o passo a passo. Aqui, no caso, como eu já tenho um cadastro pré-pronto para poder acessar os passos da adesão, eu já vou colocar ali na próxima. Aí, isso. Eu coloquei aqui um CPF, que eu já tenho um pré-teste, botei a senha. No caso aqui, no meu caso, é porque eu já tenho um cadastro feito, por isso eu fui em sou cadastrado. Agora não. Isso, isso aqui em preenchimento. Último. Isso. E vou acessar várias etapas, várias abinhas que eu vou passar e vou preenchendo a minha adesão ao longo. Então, vou colocar aqui os meus dados pessoais, pode ir para o lá embaixo. Vai para o próximo. Vou seguir para a parte dos dados
cadastrais. Contribuição, né? Pode voltar um pouquinho. Nessa etapa aqui da parte das contribuições, é que eu vou voltar ali no site para a gente rever como é que faz esse cálculo da contribuição, como é que funciona, qual é o fator que você vai escolher, como é que você faz, para quando você chegar nessa etapa de contribuição, você já saber qual é o fator que você vai escolher. Lembra que eu comentei anteriormente que você pode escolher o mínimo de 10% ou o máximo de 100%, tá? E aí você vai percorrer todas essas etapas e ao final vai gerar um termo de adesão, onde você vai assiná-lo aqui mesmo na página, na ferramenta de assinatura digital que a própria página oferece, e assim finaliza a sua adesão. A gente recebe esse pedido aqui, geralmente em até um dia útil a gente processa essa adesão, e aí você recebe o e-mail de boas-vindas para acessar o site do participante e colocar os seus dados pessoais que faltaram, né? Por exemplo, como seu endereço, dados bancários, os seus beneficiários, todas as outras informações que você desejar. Gustavo, volta ali para mim no Elusprev, por favor, na primeira. Aqui, então, a gente tem a página oficial do Elusprev, a gente já viu onde é que faz aqui a adesão. Rolando a página um pouquinho para baixo, a gente tem algumas informações do plano, que foram pontos que eu já compartilhei aqui com vocês. Pode descer. E aqui nessa etapa, a gente tem o simulador de contribuição. É aqui que eu quero dar destaque para vocês. Quero colocar um salário aqui de R$8.000. Gustavo, tu bota ali para mim. R$8.000. Pode clicar fora. Então, com esse salário, eu vou ter uma contribuição, no máximo, que é 100%, de R$380. Essa vai ser a minha contribuição. Observem que a patrocinadora também coloca esse valor junto comigo. Então, em média, eu vou ter ali a minha contribuição mensal de R$760. Esse é o valor que vai entrar todo mês para mim, no meu caso, aqui no exemplo, de um salário de R$8.000. Eu queria também explicar um pouquinho para vocês, quando a gente fala de salário de contribuição, né, o que vocês precisam considerar para esse salário, né? Não é só a remuneração base. Vão compor esse salário para a gente calcular a contribuição se vocês recebem periculosidade, hora extra, insalubridade, gratificação de função, penosidade, todas essas verbas que compõem o contra-cheque de vocês e que são verbas que fazem parte do cálculo para a gente calcular o INSS, para a base do INSS, compõem também a base para calcular o salário de contribuição. Então, não usem só aquela verba 001, que é a remuneração principal, tá? Considerem essas outras variáveis também, ok? Então, nesse salário de 8.000, essa seria o valor máximo. Ah, Letícia, mas, poxa, 380 está um pouco elevado para mim ainda. Será que eu posso pagar um pouco menos para não perder o plano? Pode. E aí você pode reduzir o fator de contribuição. Por exemplo, 90% daquele máximo daria 342. Pode baixar mais um pouquinho ali, Gustavo, bota 50, 50% do valor máximo que eu encontrei vai dar R$190 de contribuição mensal. Então, o plano ele traz essa flexibilidade para que você não deixe de fazer a adesão e você modele a contribuição conforme o seu financeiro familiar, né, orçamentário. Tá? Então, isso aqui é muito importante, não deixem de passar pelo simulador antes de fazer a adesão, para que lá nas etapas você já saiba qual é o fator que você quer contribuir. E aí, só recapitulando, né? Uma vez que eu escolho essa contribuição, eu posso modificá-la a cada 6 meses, tá? Pode voltar para a apresentação, por favor. Só um minutinho que o Gustavo vai retomar aqui a apresentação, a gente já segue aqui. Não. Pode ir lá para o final. Ali nas redes sociais. É isso aí. Então, aqui para a gente finalizar, a gente já passou por todas as etapas, todos os benefícios do plano. Quero avisar vocês que hoje, quem fizer adesão entre hoje e amanhã, no Plano Serve, a gente vai estar dando esse brinde, que é a garrafa da Go Case. Então, só hoje e amanhã, quem fizer adesão ao Elusprev,
vai ser presenteado com essa garrafa bem bonita, bem especial dessa marca Go Case. Lembrando também que amanhã a gente vai estar num plantão na sede da Axia, no Rio de Janeiro, para quem quiser fazer adesão e aproveitar e levar a garrafinha, tirar dúvidas, enfim, a gente vai estar com a equipe lá também à disposição. Tá? Aqui a gente deixa alguns links das nossas redes, onde vocês podem encontrar os materiais que a gente divulga, né, constantemente a respeito de finanças, previdência, finanças comportamentais, investimentos. Então, tem vários links aqui, o pessoal vai compartilhar também no chat aqui do YouTube. Pode passar. Por último, então, quero agradecer a presença de todos. Obrigada. Aqui também os nossos canais de apoio, os nossos eventos e apresentações, ou se quiserem também colocar algum comentário. Obrigada, uma boa tarde, uma boa semana.